chegue mais perto que o fogo já está alto e a noite. Ah, a noite está cheia de sussurros. Estão sentindo esse vento? Ele vem lá das montanhas trazendo lembranças, histórias que as pedras guardam e que só a fogueira amiga da escuridão consegue despertar. Hoje vou contar uma história que minha avó contava para mim, e a avó dela para ela, uma história que passou de boca em boca, como um segredo sussurrado, sobre o que acontece quando a gente desobedece, sobre a Porta Vermelha. A aldeia de Serra Azul era um lugar calmo, abençoado pelo sol e pela terra fértil. As casas, de barro e palha, se agrupavam como se buscassem o calor umas das outras, e o rio serpenteava preguiçoso, cantando uma canção antiga de paz. Mas mesmo em Serra Azul, a sombra espreitava. No alto da colina, onde as árvores se retorciam como braços implorando ao céu, erguia-se uma casa antiga de pedra escura, abandonada há gerações. Ninguém sabia quem a construiu, nem por que a deixaram para trás. Mas todos sabiam da Porta Vermelha. A Porta Vermelha era como uma cicatriz na face da casa, um vermelho desbotado, quase cor de sangue seco. Diziam que ela nunca se abria, que estava trancada por uma magia antiga, uma promessa selada. E todos, desde o mais novo até o mais velho, ouviam o mesmo aviso: nunca, jamais, abram a Porta Vermelha. Na aldeia vivia um menino chamado Tiago. Tiago era curioso como um gato, destemido como um filhote de leão. Ele amava correr pelos campos, pescar no rio, inventar histórias com seus amigos. Mas o que Tiago mais amava era explorar. E a casa na colina, com sua porta vermelha misteriosa, o chamava como um canto de sereia. Seus pais, Ana e Pedro, eram pessoas boas e trabalhadoras. Ana, com suas mãos habilidosas, tecia os mais belos panos, coloridos como o arco-íris após a chuva. Pedro, forte e corajoso, lavrava a terra com amor, fazendo brotar os frutos que alimentavam a aldeia. Eles amavam Tiago mais que tudo no mundo e tentavam protegê-lo dos perigos, tanto os visíveis quanto os invisíveis. Tiago, meu filho, dizia Ana, com seus olhos cheios de preocupação, prometa que nunca se aproximará da casa na colina. A Porta Vermelha guarda segredos que é melhor deixar trancados. Pedro concordava, com sua voz grave e firme. Seus avós, seus bisavós, todos nós fomos avisados. Aquela casa traz desgraça. Fique longe dela, Tiago, por favor. Tiago prometia, com a inocência de seus 9 anos. Mas a promessa era quebradiça como vidro. Quanto mais ele ouvia sobre a Porta Vermelha, mais sua curiosidade crescia, alimentada pelo mistério e pelo proibido. Um dia, enquanto brincava com seus amigos, Bernardo e Sofia, perto da floresta, Tiago viu a casa na colina. Ela estava lá, imponente e sombria, observando-os do alto. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e avermelhados, e a Porta Vermelha parecia brilhar com uma luz sinistra. Vocês já viram a casa na colina de perto? Perguntou Tiago, com a voz trêmula de excitação. Bernardo, o mais medroso do grupo, estremeceu. Não, minha avó diz que é um lugar amaldiçoado. Nunca chegue perto. Sofia, sempre a mais sensata, concordou. Meus pais também me avisaram. A Porta Vermelha, é melhor não mexer com ela. Mas Tiago já estava decidido. Vamos só dar uma olhada. Não vamos abrir a porta, só ver de perto. O que pode acontecer? Bernardo e Sofia hesitaram, mas a insistência de Tiago, combinada com a própria curiosidade, os venceu. Juntos, os 3 amigos se aventuraram pela floresta, subindo a colina em direção à casa abandonada. O caminho era íngreme e cheio de obstáculos. As árvores pareciam se fechar sobre eles, sussurrando advertências em seus ouvidos. O vento uivava como um lobo faminto, e as sombras dançavam ao seu redor, criando formas assustadoras. Quando finalmente chegaram à casa, ficaram sem fôlego. A casa era ainda mais imponente e sinistra do que imaginavam. As paredes de pedra estavam cobertas de musgo e as janelas, escuras e vazias, pareciam olhos observando-os. O ar era frio e pesado, carregado de uma energia estranha e perturbadora. E lá estava ela, a Porta Vermelha, desbotada, rachada, mas ainda vibrante com uma cor intensa. Tiago se aproximou, estendendo a mão hesitante para tocá-la. A madeira estava fria e áspera, e ele sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tiago, não faz isso. Sussurrou Sofia, com os olhos arregalados de medo. É melhor a gente ir embora, disse Bernardo, tremendo da cabeça aos pés.
Mas Tiago estava hipnotizado pela porta. Ele sentia uma força estranha, um chamado irresistível que o impedia de recuar. Ele olhou para a fechadura, enferrujada e coberta de teias de aranha. Parecia que ninguém a tocava há séculos. Eu só vou tentar abrir, disse Tiago, com a voz embargada pela emoção. Só para ver o que tem do outro lado. Bernardo e Sofia tentaram impedi-lo, mas Tiago já havia agarrado a maçaneta, fria e pesada. Ele girou com força, e um rangido agudo e horripilante ecoou pela colina. A fechadura cedeu, e a porta vermelha se abriu lentamente, revelando a escuridão. Uma brisa gélida soprou do interior da casa, apagando as tochas que os amigos traziam. O cheiro era de terra úmida, mofo e algo mais, algo podre e nauseante. Bernardo e Sofia gritaram e correram de volta para a floresta, deixando Tiago sozinho diante da porta vermelha. Ele hesitou por um momento, sentindo o medo paralisá-lo, mas a curiosidade, a teimosia e talvez um pouco de arrogância o impulsionaram para a frente. Ele respirou fundo e entrou na casa. A escuridão era total. Tiago tateou pelas paredes, tentando encontrar um interruptor ou qualquer sinal de luz, mas não havia nada. Ele se sentia perdido, desorientado, como se estivesse nadando em um mar de trevas. De repente, ele ouviu um sussurro. Era uma voz fraca e rouca, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. Você abriu a porta, dizia a voz. Você não deveria ter feito isso. Tiago sentiu um calafrio percorrer seu corpo. Ele tentou correr, mas seus pés pareciam grudados no chão. A voz se aproximava, ficando cada vez mais alta e ameaçadora. Agora você vai pagar, sussurrava a voz. Você vai pagar por sua curiosidade. Tiago gritou, um grito de terror, que ecoou pela casa abandonada. Ele sentiu mãos frias e pegajosas agarrarem seus braços, puxando-o para a escuridão. Ele lutou, esperneou, mas era inútil. A força que o dominava era muito maior que a sua. E então, tudo ficou escuro. Bernardo e Sofia correram de volta para a aldeia, desesperados. Eles contaram aos pais de Tiago o que havia acontecido, com a voz embargada pelo choro e pelo medo. Ana e Pedro ficaram horrorizados. Eles sabiam da lenda da Porta Vermelha, sabiam do perigo que ela representava. Juntos, com alguns dos homens mais corajosos da aldeia, eles subiram a colina, em busca de Tiago. Eles entraram na casa abandonada, com tochas e lanternas, preparados para enfrentar o que quer que estivesse lá dentro. Mas a casa estava vazia. Não havia sinal de Tiago, nem de qualquer outra pessoa. Apenas a escuridão, o silêncio e o cheiro de mofo e podridão, e a porta vermelha. Aberta, Ana e Pedro choraram, desesperados. Eles procuraram por Tiago por toda a parte, na casa, na floresta, nas montanhas. Mas ele havia desaparecido, como se a terra o tivesse engolido. A aldeia de Serra Azul nunca mais foi a mesma. A alegria se foi, substituída pelo medo e pela tristeza. As crianças pararam de brincar na floresta, e os adultos evitavam a colina, a todo custo. A casa abandonada, com sua porta vermelha, tornou-se um símbolo de advertência, um lembrete constante do perigo de desobedecer. A história de Tiago passou a ser contada de geração em geração, para que ninguém jamais se esquecesse do que aconteceu quando ele abriu a porta vermelha. E o que aconteceu com Tiago? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que ele foi levado para outro mundo, um lugar de trevas e sofrimento. Outros dizem que ele se tornou um fantasma, vagando pela casa abandonada, para sempre aprisionado pela Porta Vermelha. Mas a verdade é que a Porta Vermelha continua lá, na colina, esperando por alguém que seja tolo o suficiente para abri-la novamente. E a história de Tiago serve como um aviso: nem tudo que é proibido deve ser experimentado. Às vezes, é melhor deixar as portas fechadas, os segredos guardados e as lendas intocadas, porque algumas coisas são mais perigosas do que parecem. Algumas portas é melhor não abrir. Agora, o fogo está quase apagando, a noite está mais escura do que nunca, e o vento está sussurrando o nome de Tiago. Durmam bem. E lembrem-se, nunca abram a porta vermelha. Nunca. E então, meus amigos, o silêncio tomou conta da casa. Um silêncio tão denso que parecia palpável, como um cobertor úmido sobre os ombros. A única luz vinha da lamparina, a olho que trêmula insistia em iluminar o corredor,
projetando sombras dançantes que brincavam nas paredes, transformando objetos comuns em monstros grotescos. Eu podia sentir o cheiro acre do medo impregnado no ar, misturado ao aroma adocicado do bolo de maçã que minha avó havia feito horas antes, e que agora parecia uma zombaria cruel em meio àquele terror. Minha irmã, Clara, apertava minha mão com força, os dedos finos quase quebrando os meus. Seus olhos, normalmente brilhantes e cheios de vida, agora eram duas poças escuras, refletindo o medo que a consumia. Lembro-me de seus lábios, antes rosados, agora pálidos e rachados, murmurando incessantemente a mesma frase: não abra, por favor, não abra. Eu, por outro lado, sentia uma força estranha me impulsionando para a frente. Uma curiosidade mórbida, misturada com a teimosia que sempre fora minha marca registrada, me corroía por dentro. As palavras da minha avó ecoavam em minha mente, como um mantra proibido: nunca, em hipótese alguma, abram a porta vermelha. Mas que segredo tão terrível poderia se esconder atrás daquela porta? Que mistério tão profundo justificava tanto medo e precaução? Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que me invadia. Olhei para Clara, implorando silenciosamente por sua compreensão, mas ela apenas apertou minha mão com mais força, balançando a cabeça freneticamente. Não, Elias, por favor, não faça isso. Ela nos avisou. Eu preciso saber, Clara, preciso entender. Não posso viver com essa dúvida me corroendo por dentro. Soltei sua mão e me aproximei da porta vermelha. Ela era ainda mais imponente de perto. A madeira, escura e envelhecida, parecia ter absorvido séculos de segredos. A fechadura, ornamentada com arabescos intrincados, brilhava fracamente à luz da lamparina. Senti um arrepio percorrer minha espinha ao tocar a maçaneta gelada. Hesitei por um instante. Talvez Clara estivesse certa. Talvez fosse melhor obedecer a minha avó e esquecer a existência daquela porta. Mas a curiosidade era uma força poderosa e eu não conseguia resistir ao seu chamado. Fechei os olhos e respirei fundo mais uma vez. Girei a maçaneta. Um clique seco ecoou pelo corredor, quebrando o silêncio opressor. Senti o mecanismo ceder sob meus dedos. Abri a porta lentamente, com cuidado, como se estivesse profanando um santuário sagrado. A princípio, não vi nada além de escuridão. Uma escuridão densa e impenetrável que parecia engolir a luz da lamparina. Senti um cheiro estranho, um odor úmido e terroso, que me fez franzir o nariz. De repente, um vento frio soprou do interior do cômodo, apagando a lamparina e mergulhando o corredor na escuridão total. Clara gritou. Eu tateei no escuro, tentando encontrá-la, mas só encontrei o vazio. Clara, onde você está? Minha voz soou estranha, abafada, como se estivesse falando debaixo d'água. Senti um toque gelado em meu braço e dei um pulo. Elias, a voz de Clara sussurrou em meu ouvido. Não devíamos ter aberto. De repente, uma luz fraca começou a emanar do interior do cômodo. Uma luz pálida e fantasmagórica que revelava contornos indistintos. Aos poucos, meus olhos foram se acostumando com a escuridão e comecei a distinguir os objetos ao meu redor. O cômodo era pequeno e circular, com paredes de pedra fria e úmida. No centro, havia um pedestal de madeira, sobre o qual repousava um objeto coberto por um pano preto. A luz fraca parecia emanar do objeto sob o pano, pulsando suavemente como um coração doente. Senti um medo paralisante me invadir. Um medo primordial, que me fazia querer correr e me esconder em um buraco. Mas algo me impedia de me mover. Uma força invisível me prendia ao chão, me obrigando a encarar o horror que se revelava diante de meus olhos. Lentamente, me aproximei do pedestal. Clara me seguia de perto, agarrada ao meu braço como uma lapa. A cada passo, o cheiro úmido e terroso se tornava mais forte, mais nauseante. Quando finalmente cheguei ao pedestal, hesitei por um instante. Teria coragem de revelar o que se escondia sob o pano preto. Teria coragem de enfrentar o segredo que minha avó tanto se esforçara para proteger. Respirei fundo e estendi a mão. Meus dedos tremiam enquanto tocavam o tecido áspero. Puxei o pano lentamente, revelando o objeto que repousava sobre o pedestal. Era uma caixa pequena, feita de madeira escura e ornamentada com símbolos estranhos e desconhecidos. A caixa parecia irradiar uma energia sinistra, uma aura de maldade que me fazia tremer da cabeça aos pés. De repente, a caixa se abriu sozinha. Um clarão intenso emanou do seu interior,
cegando-me por um instante. Quando recuperei a visão, vi algo que me assombraria para o resto da vida. Dentro da caixa, havia um coração. Um coração humano, mas não era um coração comum. Era um coração negro, apodrecido, pulsando lentamente, com uma luz sinistra. Era um coração que parecia estar vivo, mesmo estando morto. Senti um grito preso em minha garganta. Um grito de horror, de repulsa, de puro terror. Clara desmaiou ao meu lado, caindo no chão como uma boneca de pano. O coração negro começou a pulsar mais rápido, mais forte. A luz que emanava dele se intensificou, preenchendo o cômodo com uma aura maligna. Senti uma presença sinistra, se aproximando, uma presença que me invadia por dentro, tomando conta do meu corpo e da minha mente. Uma voz sussurrou em meu ouvido, uma voz fria e crua, que me gelou os ossos. Você não deveria ter aberto a porta. E então, a escuridão me engoliu por completo.